Bom, isso eu descobri semana passada. Eu vou mostrar um exemplo aqui e vou fazer um pequeno quiz. Eu tenho ali, ó. Ali são 9 registros. A primeira coluna é para ser tipo um ID de grupo. Então, eu tenho o A1 e o A2 no grupo 1, o A3 ali até o A5, até o A6 no grupo 2. E aí, lá no final, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ó, nome é a string 1. Então, se eu executo isso aqui, qual é o valor que vai cair aqui? Quem acha que é o valor 1? Quem acha que é o valor 2? Beleza, é o valor 2. Agora, se eu mudo o nome aqui, ó, o nome que já foi definido aqui, eu mudo aqui para 2 e executo de novo. Quem acha que vai ser o valor 2? Quem acha que vai ser outro valor diferente de 2? Então, isso é um problema, porque assim, Python tem um escopo, quando você define uma closure, o escopo é léxico, ou seja, o valor de nome ele é definido na hora que você definiu aquela lambda x ali nome. Só que o PySpark ele adicionou uma coisa que é um pouco estranha, que é como se fosse um escopo dinâmico. Então, se você executar da segunda vez, quando ele for olhar para nome, ele vai pegar o valor que foi modificado ali. Então, é como se fosse um escopo dinâmico. E eu perdi um dia de trabalho, porque eu estava querendo filtrar por data, eu peguei todas as datas e gerei vários RDDs do Spark filtrando por aquela data. E o que acontecia é que sempre vinha com a mesma data. Por quê? Porque toda vez que eu olhava a variável date, ela sempre tinha sido definida por um outro cara, que não era na hora que eu tinha definido. Então, isso é um pequeno exemplo de uma coisinha que, de repente, poderia ser um pouco melhor no PySpark, porque, de alguma forma, quebrou uma coisa que é da linguagem. A gente deixou de ter o escopo léxico para ter o escopo dinâmico. Mas, beleza, já estou dando essa dica aí para vocês, se alguém for usar o PySpark, lembrem disso. Acho que não. Eu te mostro aqui depois. Eu rodei isso extensivamente várias vezes para ter garantia de que isso realmente... Em Python, se o map, quando você definiu o nome, já está definido como 1, e você executa o que o map retornou, ou o filter retornou, de novo, depois de ter mudado o nome, ele volta da primeira execução. Não, eu estou pegando o objeto que já foi criado. Mas aqui eu não estou criando outro nome, eu não estou criando o objeto de novo. Eu estou pegando o objeto que já foi criado e estou mudando o nome que já tinha sido definido antes. Está vendo? O data with nome, eu não rodeio o filter de novo. Ele é um objeto que já tinha sido criado na primeira vez. Isso. Isso. Quando você cria aquela closure ali, aquele 1 já entra dentro do código da closure. Acabou. Nunca mais vai mudar. Isso que é o escopo léxico. Você não está acreditando muito, a gente pode tirar depois a prova aqui. Não, sim, eu sou um cara a favor da validação científica, entendeu? Se eu estou errado, eu estou errado. Mas eu acho que não. Então, exatamente, porque, na verdade, quando ele serializa a closure, ele não está serializando o escopo dela, ele está só serializando o código. E aí, quando você dá o lookup na variável, ele não procura no objeto do closure, ele procura no escopo. Então, de repente, se nem tivesse sido, na hora que eu estou executando depois, a variável não está definida em nenhum lugar, porque ela, de repente, estava num escopo dentro de uma função, ele pode dar erro.
Aí, desculpa. Bom, fala um pouquinho aqui. DataFrame é uma coleção distribuída de dados em coluna. Quem trabalha com Pandas já conhece isso. Você tem, basicamente, as funções que você tem no Pandas para trabalhar com DataFrame, você tem no Spark. Então, para quem já trabalha com dados numa escala menor, você não vai ter muito tempo de ter que aprender, porque é muito similar. Dá até para fazer uma correlação 1 para 1, mas é bem parecido mesmo. A questão do SQL. Todos aqueles eventos que eu peguei da bolsa, eu poderia salvar também no S3, né, como aquele formato de Parquet File. Esse formato de Parquet File ele tem várias vantagens aqui que eu não vou comentar agora, mas, basicamente, se eu salvo eles nessa forma, depois eu posso carregar eles, exportar eles como um nome de tabela para fazer uma query. Então, esse mesmo count que eu tinha feito aqui, eu vou conseguir fazer aqui via query. Ou seja, eu peguei os dados do S3 em CSV puro, eu transformei ele naquelas tuplas ali, com os atributos que me interessam, salvei como Parquet File, depois eu carrego eles e posso usar uma query. Então, por exemplo, hoje a minha empresa, a gente faz coleta de logs de dados de navegação. Então, você pode explorar os dados de navegação com query. Para o usuário final, isso é muito bom, porque até um cara que não é super técnico, a query é uma linguagem que é meio que comum para quem trabalha com banco de dados, marketing. É um skill, SQL, que muitas pessoas têm. Então, isso é uma grande vantagem. Até para a gente, porque é muito mais fácil fazer via query do que ficar group by, map, não sei o quê. Então, normalmente, o que eu faço, eu processo o dado bruto, extraio o que eu quero e salvo como Parquet File. Até porque o Parquet File tem um esquema de árvore, então você pode olhar só dentro de uma subpasta. Você consegue fazer um esquema bem interessante. Bom, o Spark tem a última coisa que eu queria falar é como é que você roda ele. O que é o Spark? Você tem basicamente 3 formas de rodar ele. É uma forma standalone, você instala na sua máquina, você já pode abrir lá o PySpark, ele abre um shell, que é igual do Python, com as funções com um contexto do Spark já pronto. Normalmente, em produção, não conheço muitos casos usando o modelo standalone. O modelo Hadoop, alguém usa Hadoop aqui no... Então, o Spark ele pode rodar em cima do Hadoop, então, se você já tem alguma infraestrutura com Hadoop, ele roda por cima, você só tem que, na verdade, baixar um Spark que é compatível com a versão do seu Hadoop, mas é bem fácil de você submeter o job. Ele já tem funções para você pegar um projeto Python, gerar um egg, mandar para o servidor, pedir execução, para Java Scala também. E a última opção ali, que é a que eu uso, que é rodar em cima do Mesos. Alguém conhece o Mesos ou não conhece o Mesos? O Mesos A ideia da abstração do Mesos é você pegar 10 máquinas com tantos processadores e tantos gigas de RAM e olhar aquilo ali como se fosse uma coisa só. Então, você sobe o master, sobe um slave, e aí todo o gerenciamento do cluster fica por conta dele. Na verdade, eu sou um cliente do Mesos, então, o que eu fiz? Eu criei uma máquina na Amazon, eu instalei o Mesos, criei um script do supervisor para o master, para o slave, salvei as instâncias. E aí eu boto lá no autoscale. Então, se eu mando um job que não vai caber na memória de uma máquina, a Amazon automaticamente já pega outras instâncias ali do slave, sobe, eles automaticamente se conectam, porque quando você cria o slave, você diz quem é o master, e aí meio que tem um auto-scaling que é bem fácil de implementar e economiza bastante dinheiro. Tem um último slidezinho aqui sobre Mesos. A ideia do Mesos é isso, você tem o master, você tem o worker, e aí o master é para onde você manda a tua tarefa, e aí dali que sai toda a coordenação de quem vai fazer o quê, qual parte vai para qual máquina, e o worker é, de fato, quem executa o código daquelas funções ali que você está pedindo. Essas funções aqui, por exemplo, se você tiver um cluster com 20 máquinas e você pedir para ler uma pasta do S3 com asterisco, ponto, uma terminação, todas as máquinas vão simultaneamente lá e, de forma paralela, obviamente distribuída, ler aquilo ali para fazer o que você quiser. Então, novamente, a distribuição ela é de graça e transparente, o que facilita para a gente na produção do código.
Todo esse código aqui é muito fácil de testar unitariamente também, porque o Spark dá um suporte, porque seria horrível se você só pudesse testar a Vera, assim. Mas tudo isso aqui você consegue testar unitariamente. O PySpark foi pensado para você poder ter o teste unitário sem ter que se preocupar muito com configuração de ambiente, coisas que são preocupações nossas no dia a dia, né? Você, assim, eu não uso uma ferramenta que não tem um suporte bom para teste. Porque aí você, beleza, essa ferramenta é boa, mas como é que eu faço para testar o que eu estou usando daquela ferramenta? Isso não é um problema aqui do Spark, tudo funciona direitinho, você consegue fazer os seus testes de forma unitária. Ele demora um pouquinho para rodar, porque ele tem que subir um contexto, e o Spark mesmo ele é feito em Java, mas nada absurdo também. É melhor ter a garantia do teste do que não ter garantia nenhuma. E, bom, assim, eu sempre mando a palestra, sempre falo, pô, a palestra é mais difícil de explicar do que eu pensei originalmente. Tentei cobrir assim um pouco da teoria, da motivação do Spark, do MapReduce. Tentei explicar um pouquinho mais da ferramenta, alguns exemplos de código ali, todos rodam. Vocês vão poder copiar depois, ou usar ali, se basear, entender melhor, destrinchar. Bom, esse é espaço para dúvidas ali. A gente pode discutir o exemplo lá do escopo léxico dinâmico. Quem quiser entrar em contato comigo, o Twitter ali, o GitHub. Bom, vou passar o microfone aqui para perguntas.